Imagine por um instante um lugar onde o tempo não existe, onde as fronteiras entre o real e o imaginário se misturam em uma escuridão incandescente, repleta de lamentos e sussurros angustiantes. É difícil até mesmo conceber uma dimensão assim, não é? Porém, há quem acredite que no segundo em que nossos corpos falham e nossa alma parte deste mundo, poderemos finalmente encarar o resultado de cada escolha que fizemos em vida. E se lhe dissessem que esse resultado para alguns é um reino de fogo eterno, de dor irrefreável e castigo que nunca cessa? Hoje, convido você a explorar comigo os relatos e visões mais perturbadoras do que muitos chamam de inferno. Feche os olhos por um instante e procure sentir o calor que queima sem consumir, as chamas que dançam de forma hipnótica, quase como se tivessem vida própria. Esse é o cenário que alguns acreditam estar reservado às almas cuja trajetória foi manchada por atos cruéis, insensíveis ou implacáveis. Nas profundezas desse reino escuro, tudo é incerto, exceto a certeza do sofrimento. Há labirintos de rocha e magma que se erguem como muralhas antigas, grutas de teto altíssimo, pontilhadas por estalactites feitas de ossos amarelados, pingando um líquido espesso que não é água, mas sim o resquício de lamentos solidificados ao longo de eras incontáveis. Há áreas envoltas em neblina vermelha, onde sons abafados de gritos ecoam como um coro distorcido, evocando uma sensação de vazio interminável. Por vezes, imagina-se ver vultos vagando, mãos esqueléticas tentando agarrar qualquer fagulha de esperança. Porém, não existe brisa, não há refúgio, apenas um sopro tépido que traz consigo o odor sufocante de enxofre e carne queimada. Em cada canto, encontramos símbolos e inscrições antigas, como se demônios tivessem deixado marcas para guiar seus semelhantes na tarefa de impor a dor final aos recém-chegados. Existem relatos, muitos dos quais coletados em testemunhos de pessoas que alegam ter tido visões ou experiências de quase morte, descrevendo cenas de almas aprisionadas, condenadas a enfrentar punições inimagináveis. São indivíduos que teriam ignorado qualquer forma de remorso ou empatia ao longo da vida. Agora, essas mesmas pessoas se veem acorrentadas a pilares de rocha líquida, onde chamas famintas lambem sua pele incessantemente, porém sem consumi-la por completo, perpetuando a dor como um ciclo infinito. É dito que alguns desses condenados sequer conseguem ver seus algozes, apenas sentem uma força brutal que puxa seus membros e rasga sua carne. Gritos lancinantes atravessam o ar, mas ao mesmo tempo somem no meio da barulheira de milhões de outras vozes em agonia. As cicatrizes em seus corpos logo tornam-se irrelevantes, pois não há cicatrização real. Cada ferida aberta permanece pulsante, quase viva, como um lembrete do passado que os levou a esse abismo. Uma das descrições mais impactantes que circulam por aí fala de caldeirões gigantes, onde figuras encapuzadas mergulham os condenados em poços de piche em ebulição. O líquido borbulhante gruda na pele, corroendo-a aos poucos. Entretanto, no instante em que a vítima imagina que seu corpo não resistirá mais, as bolhas de trevas diminuem e uma brisa gelada surge, anestesiando a dor por um momento. Nesse lapso, surge a falsa esperança de libertação. E é exatamente aí que começa tudo de novo, em um processo repetitivo e impiedoso. Outros relatos descrevem corredores formados por portões de ferro que se dobram como garras. Atrás de cada portão, vê-se um cenário distinto. Em um, chamas esverdeadas lambem os corpos, enquanto criaturas demoníacas se divertem esculpindo marcas de fogo na carne dos condenados. Em outro, figuras espectrais de olhos inexpressivos observam, imóveis,
enquanto enxames de insetos surgem para devorar cada pedacinho de pele exposta. A cada novo ambiente surge uma nova tortura, uma nova forma de manter a dor sempre presente, mas estranhamente renovada. Há quem afirme que o inferno é organizado de forma quase militar. Demônios menores, com rostos contorcidos e corpos deformados, obedecem a entidades maiores, cuja aparência varia entre belos anjos caídos e monstros colossalmente pavorosos. Esses seres imponentes, segundo as lendas, vagueiam pelos labirintos de fogo e enxofre, escolhendo suas vítimas com cuidado, como um carrasco que aprecia cada momento do sofrimento imposto. Alguns mitos narram que as almas mais rebeldes são levadas a um tribunal macabro, uma sala ampla, esculpida em ossos gigantes, onde paredes parecem pulsar com veias infernais que conduzem um tipo de energia maligna. Lá, essas almas são acusadas de seus pecados, mas não há juízes neutros. Tudo já está decidido antes mesmo de começarem as acusações. É apenas um espetáculo criado para reforçar a submissão das almas. Sem chance de defesa, sem chance de absolvição. Algumas histórias mencionam pessoas famosas, líderes tiranos ou figuras que marcaram a história de maneira infame, vagando em labirintos individuais. Arrastam correntes de ferro incandescentes, presas aos tornozelos, sendo torturadas constantemente pelos fantasmas de suas próprias vítimas. Outras histórias falam de almas anônimas, cujo rosto revela uma surpresa maior do que a dor, como se elas jamais tivessem esperado parar ali. O silêncio aterrorizante de algumas descreve o arrependimento tardio, mas também a incompreensão. O que fiz para merecer isso? Certas lendas asseguram que a punição ali reflete fielmente a maneira como essas pessoas viveram. Quem traiu familiares pode ser acorrentado a uma rocha escaldante, encarando o rosto desesperado de quem um dia foi vítima de sua deslealdade. Quem derramou sangue inocente é obrigado a testemunhar o mesmo ato repetidamente, invertendo os papéis a cada vez. Uma interminável colheita de consequências que não traz alívio, não gera perdão. É fundamental lembrar que o inferno, conforme essas descrições, não se limita apenas à dor física. Existe um tormento psicológico incessante que corrói a sanidade das almas. Cada lembrança terrível do passado volta à tona ampliada, como se fosse um filme de horror rodando em loop dentro da mente. No caos das chamas, vozes familiares sussurram arrependimentos e frustrações. Alguns acreditam ouvir pedidos de socorro de entes queridos ainda vivos, mas que nada podem fazer para resgatá-los. A escuridão que invade o coração das vítimas não permite qualquer tipo de compaixão por si mesmas. É como se cada mínima fagulha de esperança fosse apagada por uma rajada de fogo demoníaco. Em alguns casos, surgem falsas oportunidades de fuga, ambientes menos sufocantes, mas que não passam de armadilhas para prolongar o desespero. Assim, a mente dessas almas se parte, e elas ficam presas em um círculo vicioso de culpa e dor. Desenvolvimento, parte 7. Interseção com o mundo dos vivos. Alguns sensitivos, médiums ou indivíduos que alegam ter tido experiências de quase morte relatam ter vislumbrado parte desse tormento. Dizem que tiveram encontros com almas penadas, que clamavam por ajuda, enquanto eram levadas de um lado para o outro por mãos invisíveis. Às vezes, esses relatos surgem em formas de pesadelos constantes, em que o sonhador acorda com marcas no corpo ou em estado de pânico. Tais experiências levaram muitas pessoas a buscar explicações espirituais, científicas ou até mesmo psiquiátricas. Mas a verdade sobre o que realmente viram permanece um mistério.
Se você está achando estas descrições perturbadoras e ao mesmo tempo intrigantes, já deixe o seu like aqui embaixo. Assim, você mostra que esse tipo de conteúdo desperta a sua curiosidade e nos incentiva a continuar trazendo mais explorações sombrias e enigmáticas como esta. Alguns mitos falam de portais que surgem em locais abandonados no mundo real. Ruínas de igrejas, cavernas isoladas, florestas onde a luz do sol não toca há séculos. Lá, em noites de lua cheia ou durante eclipses, pessoas já teriam ouvido sussurros que supostamente vêm do inferno. Para muitos, são apenas superstições ou fenômenos naturais. Para outros, são ecos de almas que escaparam momentaneamente em busca de liberdade, mas que foram tragadas de volta assim que a brecha foi fechada. Em algumas narrativas, há um observador, um demônio ou entidade suprema, que não participa da tortura, mas contempla tudo em silêncio. Ele não fala, não julga, apenas assiste com um olhar tão profundo que parece atravessar qualquer barreira. Para alguns, esse observador representa a pura essência do inferno, a indiferença absoluta à dor e ao sofrimento. Para outros, ele seria uma forma de juiz final, cuja função é analisar cada alma para definir qual a pior punição possível. Os lamentos das almas formam uma espécie de coral em constante dissonância. É um som sem ritmo, caótico, que reverbera por todas as galerias, fossos e cavernas desse submundo ardente. Alguns dizem que esse som atormenta ainda mais as próprias vítimas, porque elas percebem que fazem parte dele. Não há distinção entre quem sofre e quem escuta. Todos participam do mesmo turbilhão de gemidos. A sensação de perda de identidade intensifica o horror. Em meio a tanta desolação, há uma pergunta que permanece no ar. Existe esperança de escapar? Algumas lendas sugerem que certas almas conseguem encontrar rachaduras nas rochas infernais, passagens secretas que levam a outros planos, talvez até a oportunidade de reencarnar. Porém, esses relatos são sempre vagos, envoltos em contradições. Há quem diga que se trata apenas de mais uma ilusão cruel, uma forma de renovar o ciclo de desespero quando a fuga falha. Para muitos estudiosos de teologias diversas, o inferno não seria apenas um local físico, mas também um estado de consciência. Esse lugar de tortura eterna refletiria, na verdade, a impossibilidade de escapar do próprio erro, como se cada culpa, cada mágoa, cada ferida aberta na vida fosse cobrada de modo amplificado após a morte. E quanto mais se tenta ignorar esse peso, mais o fogo consome a sanidade da alma. Se pesquisarmos, encontraremos dezenas de depoimentos de pessoas que garantem ter visitado o inferno e retornado. Algumas descrevem exatamente as cenas que narramos: caldeirões borbulhantes, seres demoníacos, rostos familiares pedindo ajuda. Outras falam de câmaras silenciosas, onde a tortura é a absoluta solidão, sem jamais ver um rosto ou escutar uma voz. Essas variações podem ser fruto das próprias crenças individuais, ou quem sabe o inferno em si se molde aos temores mais profundos de cada um. Mesmo diante de tanto horror, existe um fascínio quase inevitável. Nós, humanos, somos curiosos por natureza. Queremos entender o que nos espera do outro lado, seja ele luz ou trevas. E esse fascínio nos leva a coletar histórias, assistir a relatos e até mesmo buscar provas para confirmar ou negar a existência dessa dimensão de terror. Acabamos, de certa forma, alimentando a própria lenda, mantendo viva a ideia de que o inferno pode estar apenas a um suspiro de distância. Enquanto eu descrevo cada labirinto de pedra escaldante e cada gota de sangue caindo nos abismos do inferno, você pode se perguntar: será que há mais a descobrir, mais detalhes ainda mais perturbadores ou ainda mais sombrios? A resposta, se formos levar em conta a amplitude dessas narrativas, é
Com certeza. Há quem diga que jamais poderíamos compreender toda a extensão desse lugar. É infinito em sua dor e inesgotável em suas formas de castigo. Essa ideia de infinitude faz com que várias culturas enxerguem o inferno não apenas como um local de sofrimento, mas também de reflexão. Seria uma advertência àqueles que ainda estão vivos, um lembrete constante de que cada ato, cada escolha, poderia determinar nosso destino final. Ao mesmo tempo, funciona como um dos maiores mistérios que a humanidade já enfrentou. Será que realmente há um local assim, ou tudo não passa de parábola moral? Em diferentes épocas da história, a ideia de inferno foi usada para controlar comportamentos, reforçar doutrinas e até justificar guerras, conquistas e destruições. O medo de ir para um local de tormento eterno sempre foi uma arma poderosa. No entanto, para além do uso político ou religioso, o inferno permanece enraizado na nossa psique coletiva. Uma resposta às perguntas que fazemos sobre justiça divina, redenção ou vingança. Muitos podem achar que essas descrições são apenas histórias assustadoras, mas há um lado profundamente humano em tudo isso. A sensação de que, de alguma forma, o mal não fica impune, ou que atos cruéis inevitavelmente cobram seu preço. Talvez o inferno, em última análise, seja uma maneira extrema de expressar a busca universal por equilíbrio entre causa e consequência. E se eu lhe disser que o que foi descrito até agora é apenas um fragmento mínimo de tudo que circula sobre tortura no inferno? Há rituais demoníacos, há criaturas indescritíveis, há espaços de tempo que parecem se dobrar sobre si mesmos, aprisionando as almas em uma perpétua queda no vazio. Isso sem falar nos relatos de pessoas que dizem ter visto portais de chamas dentro dos próprios sonhos, só para acordar com marcas inexplicáveis no corpo. É como se, a cada esquina desse submundo, surgisse uma nova história, mais aterradora que a anterior. Você pode estar se perguntando, então qual a verdade? Até onde isso vai? Por ora, direi apenas que o inferno parece ser muito mais complexo do que qualquer história poderia mostrar por completo. O que compartilhamos aqui é apenas uma introdução, um vislumbre do que diversas pessoas, culturas e crenças associam a esse reino de fogo e desespero. Mas fique tranquilo, porque a nossa jornada está apenas começando. Se esse mergulho inicial lhe causou calafrios e ainda assim despertou o seu interesse, deixe seu comentário abaixo. Você acredita em um inferno literal ou acha que é apenas um símbolo do nosso medo mais profundo? Compartilhe também com alguém que adoraria ou tremeria ao ouvir essas histórias tão macabras. Sua participação faz toda a diferença e nos motiva a trazer mais conteúdo com essa atmosfera carregada de mistério. Chegamos ao fim deste vídeo, mas não ao fim das histórias. Cada cultura, cada época e cada pessoa que se propõe a investigar, o assunto revela um pouco mais sobre o possível destino das almas que se desviam, ou sobre a real dimensão do nosso medo do desconhecido. Você sentiu o calor das chamas? Sentiu o arrepio na espinha ao imaginar correntes ardentes e criaturas sedentas por sofrimento? Pois é exatamente essa sensação de temor misturado à curiosidade que nos faz seguir adiante. Nos próximos conteúdos, exploraremos outras facetas desse reino sinistro, trazendo novas perspectivas e, quem sabe, pequenos indícios de que entre a vida e a morte existe muito mais do que poderíamos imaginar. Portanto, não deixe de ficar por aqui. Afinal, há sempre mais profundezas para serem reveladas, mais histórias macabras para serem escutadas. E quem sabe, alguma esperança ou redenção escondida nas frestas das rochas incandescentes. Até a próxima. E lembre-se, o inferno pode estar mais próximo do que você imagina. Prepare-se, pois logo mergulharemos novamente nessas chamas sombrias, buscando respostas. Ou quem sabe apenas alimentando ainda mais perguntas.